Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa família Dicas e Vlogs com Edilene. Se vocês gostam de dicas, receitinhas, vlogs e muito mais, então fiquem ligadinhos aí e vem comigo! Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma receitinha que é um ótimo faça e venda com várias opções e eu sempre uso ela aqui em casa também para poder vender aqui na nossa Bomboniere, minha gente, não é, paixão? Oi pessoal, tudo bem? É isso aí, amor! Então hoje a gente vai trazer para vocês aqui uma receitinha de uma massa base que tem uma infinidade de variações. Ou seja, você pode fazer com essa massa a massa tradicional, massa de chocolate. E hoje a gente vai mostrar algumas dessas variações aqui para vocês com coisas que a gente tem em casa. Pois afinal de contas, hoje é dia... De São Pedro, dia 29. Hoje é dia de São Pedro e a gente vai comemorar lá na casa da minha mãe uma coisinha simples, mas como sempre, minha gente, a gente faz os docinhos. Exatamente. Então hoje vai ser bolo até. Então hoje com uma massa base a gente vai mostrar pra vocês algumas variações por conta de que a gente vai levar pra casa da minha mãe. As formas que a gente vai utilizar são essas daqui, ó, gente. Tanto tem essa daqui, que ela é mais compridinha, tradicional para pão, como tem também essa daqui, ó, que é a menorzinha, estão vendo? Como eu não tenho 5 dessas daqui, a gente tem somente 4 e a gente quer fazer 10 sabores diferentes, então a gente vai utilizar 4 dessa e 2 dessa. Essas daqui vão sair um pouquinho mais baixinha, mas não tem problema. Como é pra gente mesmo comemorar, não é pra venda hoje, então a gente vai fazer como? São 10 sabores. Como a gente só tem essas assadeiras aqui, aqui a gente vai fazer 2 sabores. A gente vai fazer 2 sabores em cada uma dessa daqui. Como? Vamos ver daqui a pouquinho. Bom, gente, então a nossa massa base que a gente vai utilizar são com pouquíssimos ingredientes. É uma massa super econômica. Coloca econômica nisso, minha gente. E podem confiar que essa massa é maravilhosa. A gente usa para muitas variedades no nosso faça e venda aqui. Tudo bem higienizado, as mãos limpinhas. Uma massa base a gente consegue fazer uma assadeira daquela ali, ó, que meu amor está untando, olhem aqui. Dessa daqui, ó. Uma massa base vai dar pra fazer uma assadeira dessa. Como a gente quer 10 sabores, então a gente não vai fazer 10 bolos desse tamanho aqui, porque são 7 pessoas, né, minha gente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com uma massa base 2 sabores e vai dividir ao meio. Então, uma massa base vai dar para 2 sabores, tá bom? Então, enquanto o meu amor unta ali as assadeiras, a gente vai fazendo aqui a nossa receitinha. Vou pesar aqui, ó. Sempre é bom vocês estarem pesando, tá, gente? Sempre é bom. Eu faço aqui tudo à medida certinha. Eu não gosto de colocar muito no olhômetro, ainda mais quando é pra venda. A gente tá acostumado sempre a tá pesando. Estão vendo? Passou 4 graminhas. Vou tirar esses 4 graminhas. Pronto, 250 certinho. Mostra aqui, Lili, pra mamãe, por favor. Aí, ó. 250 gramas. Então, aqui 250 gramas de farinha de trigo. 120 gramas de açúcar. Você pode colocar um pouquinho mais se você quiser, tá bom? Se você quiser colocar aí 150 gramas de açúcar, vai ao seu critério. Opa, derramou até um pouquinho aqui. Pronto, 120 certinho. 200 ml de água. Vamos utilizar aqui 2 ovos. Eu sempre gosto de quebrar em uma vasilhinha separada, porque aí não corre o risco de estragar sua receita. 2 ovos. Nesse momento vocês podem tanto mexer aí com uma colher de pau ou fouet, eu não sei, né? Eu não vou nem dizer que dá pra mexer com fouet, porque eu não tenho fouet aqui. Então, vocês podem mexer com uma colher de pau aí que não tem problema nenhum. Dá pra fazer na mão tranquilamente essa massa. Se ficar algumas bolotinhas só é vocês irem amassando, se tiver força aí. Mas vocês podem misturar um pouco também e pedir o auxílio ali da batedeira, que a gente bastante vai usar a batedeira pra ele ficar mais fofinho. Mas se você não tiver batedeira e quiser fazer essa massa base pra dentro de casa ou até mesmo pra vender, dá sim pra você fazer na mão, tá? Então, vou misturando bem aqui, ó. Ainda não coloquei aqui o fermento, falta o fermento. O fermento é por último, eu gosto de bater bem pra depois acrescentar o fermento. Misturei um pouquinho. Agora eu vou utilizar o quê? A batedeira, porque a gente quer nossos bolos bem fofinhos, mas dá pra fazer na mão sim, tá, gente?
tá aqui para não sujar aqui o fogão. Vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento. Como é uma receita inteira, então a gente vai colocar 1 colher de sopa de fermento, tá bom? Essa tampinha aqui equivale a 1 colher de sopa, ó. Tá vendo? Então, vou colocar aqui e vou misturar. Essa daqui é a nossa massa base. Olha como fica lisinha. Chega pertinho, Lili. Agora só é você misturar pra ir incorporando bem aqui a massa. Ó, gente, eu vou dividir aqui a massa. Vou tentar colocar a mesma quantidade em cada. Essa daqui vai ser pro bolo tradicional. E essa daqui a gente vai colocar chocolate em pó. Eu utilizo aqui esse chocolate, ó, 50% cacau, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu virar pra vocês. Se fosse a massa completa somente pro bolo de chocolate, eu colocaria 30 gramas de chocolate em pó, que é o que a gente utiliza aqui nas nossas receitas. Como vai ser somente a metade, então o que é que eu vou fazer? Vou colocar 15 gramas, tá? Então, aqui com todo cuidado, pra ele ficar bem bonito. Ó, 15 gramas certinho. Opa, foi 16. 1 grama de chorinho. Então, agora eu vou misturar aqui. Se você pode usar chocolatado também, aí você vê de acordo com o seu gosto aí a quantidade que você vai colocar, tá, gente? É porque como a gente gosta mais de usar aqui para as vendas do chocolate 50%, então a gente sempre tem em casa. Dificilmente a gente tem achocolatado. Se fosse para fazer um bolo mesclado, por exemplo, já daria para fazer uma receita inteira só com essas duas massas aqui, ó. Com um bolo mesclado. Mas como a gente não vai fazer o bolo mesclado agora, primeiro a gente vai fazer os nossos 2 sabores, que é tradicional e também de chocolate, então vamos lá. Aí eu vou pegar o papel alumínio. Liga o forno aí pra mim, por favor. Como a gente não vai poder colocar todas as massas de uma vez, eu vou colocar primeiro essa daqui, tá, gente? Já pra ir assando. A medida que tá boa. Tem que estar aqui. Colocar um pouquinho a mais. Um pouquinho mais alto. No caso de subir muito, né? Pra não vazar. Não ir pro outro lado, vamos dizer assim. Eu acho que tá na medida certa, então... Pega uma outra colher aí, Vida, pra mim, por favor. Então, o que é que a gente vai fazer? Deste lado eu vou fazer o chocolate, a de chocolate. E deste lado aqui eu vou fazer a tradicional. Ó, gente, então agora a gente vai colocar aqui a massa. Pronto? Pode colocar. Olha que lindeza. Quando a gente não tem assadeira menorzinha, gente, a gente tem que improvisar. Então, aqui no caso, é isso que a gente tá fazendo. Como a gente não tem aquela assadeira pequenininha, vamos usar assim, tá bom? Então, agora eu vou levar por forno. Assim que tiver pronto, eu mostro pra vocês os 2 bolos. E vamos também fazer a outra massa base aqui pra fazer os outros sabores de bolo. E eu já mostro pra vocês também saborizando. Bom, minha gente, já fizemos aqui todas as nossas bases e olha só que maravilha. Cada 2 desse daqui é uma massa base, tá, gente? Eu vou deixar aí na descrição pra vocês a quantidade de ingredientes que vai em cada massa base pra uma receita nessa assadeira aqui, que eu vou deixar medidinha aqui do lado. E também a quantidade referente à meia receita, tá? Lembrando que para uma receitinha de massa base, na forma de 26 por 11 por 5, a gente vai utilizar 250 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 200 ml de água e 2 ovos. Se for meia receita, como cada uma dessas daqui, a gente vai utilizar 125 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de açúcar, meia colher de sopa de fermento em pó, cerca de 5 gramas, 100 ml de água e apenas um ovo. Como eu falei pra vocês, dá pra fazer uma infinidade, gente, de sabores utilizando essa massa base. A gente já fez algumas receitinhas aqui. Eu peguei essa receita na internet há um bom tempo atrás, mas só que aí a gente foi modificando a receita de acordo com as nossas condições, de acordo com a nossa realidade aqui. Porque muitas vezes não adianta a gente pegar uma receita na internet e fazer daquele mesmo jeitinho
achando que porque deu certo pra pessoa, vai dar certo pra gente. Essa foi a maneira que a gente se adaptou, diminuindo a quantidade de ovos, mudando uma coisinha aqui, mudando a quantidade de açúcar, porque geralmente as receitas que a gente vê também é com muito açúcar e geralmente os meus clientes, eles têm uma certa tolerância a açúcar, porque a gente não pode colocar muito, senão acaba não vendendo, tanto para as crianças quanto também os idosos, públicos alvos aqui relacionados a bolos, tá bom? Tanto que até no bolo no pote a gente tenta deixar ele com menos teor de açúcar no recheio por conta disso também. Mas isso é uma outra história, em um outro momento a gente vai mostrar pra vocês aqui também a nossa produção de bolo no pote. Porque com certeza não vai faltar oportunidade, não é? Claro que vocês têm que continuar curtindo, se inscrevendo, compartilhando, né? Então, minha gente, simbora lá. O primeiro que a gente vai aqui, ó, já separamos aqui as assadeiras. Já deixamos aqui separadinhos, ó. Já dividimos aqui com a nossa gambiarra da vida. Essa daqui, como eu falei pra vocês, ela vai sair um pouquinho mais baixa. Então ela não vai ficar na mesma altura que esses daqui. Ela vai ficar um pouco mais baixa, mas faz parte. A gente usa aquilo que tem. Lembrando, minha gente, que essas massas estão aqui, mas nós não acrescentamos fermento em nenhuma dessas massas. Por isso que elas estão aqui, tá bom? Elas não estão fermentando. Porque o fermento, geralmente, eu coloco depois de saborizar a minha massa. Aqui é somente para mostrar para vocês os sabores que a gente vai fazer. E lembrando que é para casa. Em um outro momento a gente vai gravar aqui para poder vender, mas mostra direitinho para vocês, tá bom? Hoje a gente só quer mostrar essa ideia para vocês, que dá para vocês diversificarem, ganharem um dinheirinho aí, ou até mesmo compartilhar com a família de vocês, tá? Então, essa primeira aqui, essa primeira massa a gente vai fazer de um sabor que é um dos meus preferidos. Qual é? Canela! Canela! Adoro! Aí tem essa canela aqui que a gente comprou. Gente, é um cheirinho tão gostoso, mas tão gostoso. Gente, se fosse uma massa inteira, uma massa base inteira, eu colocaria 2 colheres de canela. Como é meia receita, eu vou colocar 1 colher somente, tá? Mas aí vai do seu gosto. Se você quer um bolo de canela com menos ainda, somente aquele cheirinho de canela, coloca meia colher de sopa, não tem problema nenhum. Gosto não se discute, então você faça aí de acordo com o que você gosta. Deixa eu secar aqui essa colher que tá um pouquinho molhada, gente. Faça de acordo com o que você gosta, com o que seus clientes gostam, tá bom? Então, vou colocar aqui 1 colher de canela. Olha que lindeza, gente. Olha a cor dessa canela. Chega perto, Paixão, ó. Olha que lindeza. Vou colocar até mais um pouquinho. Aí, ó. 1 colher de canela. Vou deixar aqui no potinho. Agora eu vou apenas misturar. Vou apenas misturar aqui. Ó. Se você quiser ainda nesse momento bater na batedeira, pode também. A gente vai fazer na mão mesmo. Ainda mais que é pra casa, né? Eu vou acrescentar eu vou acrescentar meia tampinha aqui de fermento, ó. Meia tampinha. Se fosse a receita inteira, 1 tampinha. Como é meia receita, 1 tampinha. Aí eu vou mexer aqui, ó. Prontinho. Tá aqui o nosso terceiro sabor de massa, que é de canela. Eu vou deixar aqui reservadinho. Agora, o chocolate em pó, porque eu vou fazer o que, minha gente? O bolo mesclado. Porque, afinal de contas, a gente já levou lá pro forno o bolo tradicional, que é somente a massa base. Já levamos também a de chocolate, agora a de canela e a mesclada, que é um dos mais vendidos aqui na Bomboniere, né, vida? Isso aí. Para entrega, um dos mais pedidos aqui é a mesclada, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai acrescentar aqui, nessa em especial, a gente vai acrescentar primeiro o fermento, que a gente vai colocar meia tampinha. Gente, lembrando que eu tô fazendo aqui do jeito que a gente faz aqui para vender na Bomboniere. Não significa que é a forma mais certa de fazer. Não somos especialistas, somos sobreviventes. Fazemos as coisas de acordo com aquilo que a gente vive. A gente não tenta fazer nada para poder enfeitar, ou decorar, ou agradar ninguém. A não ser os nossos clientes, claro, né? E vocês também agora, né? Mas só que, de certa forma, a gente faz aquilo que a gente faz aqui que dá certo pra gente. A gente não tenta fazer de acordo com o que o outro faz, mas sim com o que dá certo pra gente.
Às vezes, se você pensa assim, ah, eu vou colocar mais fermento, ou menos farinha de trigo, mais açúcar, aí vai por sua conta. Façam que nem a gente aqui. A gente pegou uma receita, foi modificando até ficar de acordo com a gente aqui, tá? De acordo com a nossa clientela. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um pouco aqui da massa base, olha que lindeza, da massa base, tomando cuidado para não ir muito pro outro lado. Um pouco da massa base, venho aqui com um pouco da de canela desse lado. Vou dar um tempinho aqui, para não fazer muita bagunça. Venho aqui, vou colocar, ó, um pouquinho só de chocolate em pó. Não é muito, gente. Se fosse para fazer uma receita inteira, eu uso 30 gramas de chocolate em pó. Meia receita, cerca de 15 gramas. Esse chocolate que eu tô utilizando aqui é o 50%, tá? Como vocês sempre veem aí nos vídeos. Então, vou misturando aqui. Misturando muito bem. Esse chocolate, ele dissolve muito bem, então já é uma coisa boa. Ó, que lindeza. Ó. E agora, como o papel alumínio já tá aqui, ó, querendo se sobressair, eu vou colocar aqui primeiro esse de chocolate. Agora eu venho aqui com o restante de canela e coloco. Ó, gente, vocês estão vendo? Dependendo da receita, o volume até aumenta. Depende daquilo que você utiliza. Então, agora eu vou levar pro forno e já trago mais duas receitinhas, dois sabores. O chocolate granulado tradicional fica o bolo formigueiro. Isso. Quando coloca esse daqui, aqui, na nossa bomboniere, a gente chama de arco-íris. Mas também tem aqueles que a gente pode fazer, que é o de unicórnio. O de unicórnio, ele acaba saindo um pouquinho mais caro. Pra fazer, ao invés do arco-íris, isso é a forma que a gente usa aqui, tá, gente? Ao invés do arco-íris, a gente pode fazer o unicórnio, que é como a gente chama aqui, que é com esses confetes, coloretes. Você pode utilizar essa opção, só tem que tomar muito cuidado, passar até antes na farinha de trigo, os que vocês forem usar para colocar na massa, porque eles vão lá pro fundo e acaba grudando na assadeira, então tem que tomar muito cuidado. Ou utilizar esses menorzinhos aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente vende a R$1 cada pacotinho desse daqui. Se for para fazer meia receita, eu colocaria um pacotinho e meio desse. Se fosse para fazer a receita completa, 3 pacotinhos, tá bom? Então, vocês têm que acrescentar também no valor final de vocês que vocês forem vender aí. Aqui é uma opção. Essa opção eu não vou fazer. Quanto que nós aqui na nossa bomboniere, quanto que a gente coloca de granulado para fazer os nossos bolos arco-íris e formigueiro? Se for uma receita inteira, 100 gramas. 100 gramas de granulado. Se for meia receita, 50 gramas para cada um, tá bom? Então, agora eu vou pesar aqui. Vou tirar a tara. Vou colocar 50 gramas de granulado. Claro que você pode colocar menos ou até mesmo mais, tá? 49... 50. Certinho. 50 gramas de granulado para fazer o nosso bolo formigueiro. Olha que lindo, gente. Olha só. Olha que lindeza. Lembrando que ainda não coloquei o fermento aqui, tá? Que eu só coloco no final. Aí aqui eu vou tirar a tara também. E vou colocar 50 gramas, que eu acho que deve ter 50 gramas aqui, tá, gente? Então, vou colocar aqui, ó. 50 gramas, ó. Deu 49. Ó, 50, 49, 50, 49. E acabou o granulado, deu pra receitinha. Aqui eu vou misturar também. Olha que lindo, gente, que fica assim. Depois de assado fica muito mais lindo. A gente vende bastante esse daqui. O formigueiro aqui, infelizmente, não sai tanto. Mas esse daqui, arco-íris, sai bem mais, tá bom? Então, vou colocar meia colher de sopa de fermento no arco-íris. Meia colher de sopa no formigueiro. Vou mexer.
Só toma cuidado quando for colocar, tá, gente? Pra não derramar, espalhar muito quando vocês fizerem essa gambiarra, igual a gente tá fazendo aqui. Então, vamos lá? Pronto? Pode colocar. Pronto. Já coloca lá, meu amor já lavou um pouquinho ali da louça. Lembrando que se fosse pra gente fazer esses bolos pra venda, eu não colocaria no forno, um por um, faria uma receita aqui e iria colocar lá. Mas aqui no caso, como a gente tá gravando pra vocês, então a gente tá fazendo assim, tá, gente? Porque já tem um ali pronto, mostra ali, Lili. Já tem um pronto aqui, ó. Esse daqui que é o tradicional e esse daqui que é o de chocolate. Olha que cor mais linda. Daqui a pouquinho a gente vai desenformar. Só vou deixar... Já tem um aqui no forno que é o de canela. E agora a gente vai abrir por conta de que a gente tá gravando aqui pra vocês. Então, por conta disso que a gente tá fazendo aos poucos. Porque senão a gente já rapidinho já saborizaria cada um desses daqui e já colocaria lá, tá? Mas enquanto isso a gente evita ficar abrindo o forno pro bolo não murchar. Então, bora continuando pro próximo. E, gente, mais 2 saborizinhos aí pra vocês. Dessa vez a gente vai usar um que a gente já fez. Claro, todas as receitas a gente já fez aqui, né, minha gente? Só um que vai ser meio diferente ali por conta das circunstâncias, mas o que a gente vai mostrar pra vocês aqui é qual de suco! A gente vai colocar suco. Se fosse pra fazer uma receita, eu colocaria um pacote de suco desse, tá, gente? Em uma receita toda. Como é meia receita, então a gente vai usar meio pacote de suco em cada. Se você quiser usar o corantezinho pra dar uma corzinha a mais, também dá. Mas geralmente o de morango, ele já fica com uma corzinha bonitinha, um rosinha bem agradável, tá? O de limão eu gosto de estar saborizando e também tá colocando o corante. Por quê? Porque geralmente ele fica com a cor bem clarinha. Então eu prefiro estar adicionando pelo menos 2 ou 3 gotinhas de corante, tá bom? Então agora, e para não ficar também muito parecido com o tradicional que a gente tá fazendo hoje aqui. Vou saborizar primeiro aqui, ó, o de limão. Com 30 gramas cada saquinho desse daqui, tá, gente? Lembrando que você pode utilizar a marca que você quiser. Eu, como a opção mais barata que tem aqui na minha cidade é essa, pelo menos a opção mais barata que a gente gosta, então a gente vai utilizar esse daqui, tá? Então, vou colocar 15 gramas aqui de suco, ó. Aí, agora eu vou misturar aqui, ó. Estão vendo como ele fica muito, muito parecido com o bolo tradicional? Então, pra gente não se perder, o que a gente faz? Coloca um pouquinho de corante. Esse corante vende em qualquer casa de festa. Usando é o verde bandeira, ó. Ó, gente, então vou colocar 1, 2, 3. Opa, 3 gotinhas só. Aí você vai vendo se tá boa a cor pra você, ou se coloca um pouquinho mais, ou se coloca 2 cores. Olha como fica lindo. Então, isso daqui já vai dar um diferencial, ó. Olha que lindo. Então, já fica completamente diferente do bolo tradicional. Agora, eu vou deixar aqui, não vou colocar o fermento agora, eu vou misturar antes esse suco aqui, ó. Pra vocês verem também a corzinha dele. Opa. Vou colocar 15 gramas aqui de suco, ó. 15. Vou misturar aqui, ó. Olha que linda que fica a cor, gente. Um rosinha bem suavezinho. Lembrando que esses bolos aqui não são pra gente vender. É um ótimo fácil-venda aqui também aí pra você, espero que seja. Mas só que vai ser pra uma data comemorativa, como hoje é dia de São Pedro. A gente vai comemorar na casa da minha mãe, vai lá e ela vai fazer um feijãozinho, né? Tropeiro, a gente vai aproveitar para levar os bolinhos. Aqui meia colher de sopa em cada. Aquele bolo tá bom? Aqui, gente, como ele teve um volumezinho maior, esse daqui eu vou colocar nessa assadeira, ó, gente, por conta do suco. Então, vou colocar assim. E
Agora eu vou levar esses daqui pro forno e daqui a pouco eu venho com mais esses 2 sabores aqui pra vocês, tá? Pros 2 últimos sabores que a gente vai fazer hoje aqui, desses 10 que a gente fez, então a gente vai fazer de amendoim e também vai fazer de flocão, que é o fubá, né? Você pode fazer com fubá aí. A gente vai fazer com flocão, que é o que tem hoje, e também vamos fazer de doce de amendoim, mas lembrando, para vocês que aqui geralmente sai mais o de paçoca, o de amendoim nem tanto, mas como a paçoca acabou na nossa bomboniere, então a gente vai optar por fazer de amendoim, tá bom? Se fosse uma receita completa eu usaria 3 doces de amendoim, como é meia receita eu vou utilizar 2, 1,5 para receita e meio para poder salpicar por cima para ficar bonitinho. Da mesma forma eu faria se fosse com a paçoca. O flocão, geralmente a gente substitui uma parte da farinha de trigo pelo flocão. Como aqui a gente teve que fazer uma receita junta e dividir, assim como as outras, para poder mostrar para vocês, então o que acontece? Se em uma receita inteira eu uso 250 gramas de farinha de trigo, eu colocaria de 50 a 70 gramas de flocão e completaria os 250 com a farinha de trigo, tá bom? Nesse caso aqui a gente vai acrescentar 2 colheres somente de flocão nessa meia receita, mas aí vai de acordo com o gosto de vocês. Lembrando que o com flocão ele fica um pouquinho mais sequinho, não é aquele bolo molhadinho, a não ser que você molhe depois com uma caldinha de água com açúcar ou leite condensado com leite, ou até mesmo água com leite condensado. Fica aí ao critério de vocês, tá? Então agora, lembrando que sempre as mãos bem limpinhas, tá, gente? É que tá tudo bem higienizado. Aí eu vou misturar aqui mais meio e vou deixar meio só para salpicar por cima. Misturar. Olha que lindo, gente. Aí eu vou colocar meia colherzinha, meia colherzinha aqui de fermento. Aí vou misturar aqui. Aí agora eu vou deixar reservado. Aqui eu vou acrescentar 2 colheres de flocão. Eu vou utilizar aqui o Bonomilho, que é o flocão que eu mais gosto, ó. Esse é o meu preferido. Tanto pro cuscuzinho do dia a dia, que a gente ama aqui, quanto também para as receitinhas. O fubá a gente usa bastante também, mas para outros objetivos que qualquer dia eu trago aqui para vocês também. Então, vou misturar aqui bem. Lembrando que você pode substituir também aí pelo fubá, não tem problema nenhum. Aí, vou colocar aqui meia colher de fermento. Vou mexer bem. Opa, tá pedindo. Meu amor dessa vez não vai poder me ajudar, porque ele vai ter que filmar pra vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de cada, pra não desandar. Um pouquinho desse, rapidinho. Aí, venho com um pouquinho do de doce de amendoim. Mais um pouco. Opa! Eita! Acidentes acontecem. Ai, aí vou colocar aqui, mesmo assim, com destroçado, né, minha gente? Eita! Aí volto aqui. E assim eu vou seguindo. Mesmo com a baguncinha básica, faz parte, né? Só vou ajeitar aqui um pouquinho e prontinho. Aí aqui eu vou colocar o restinho com o doce. Pegar o doce que ficou aqui, ó. E salpicar aqui por cima. Já mostro pra vocês todos os bolos já prontinhos aqui e também vou desenformar pra vocês verem. Ó, pessoal, tô aqui fazendo uma caldinha pra jogar por cima aqui dos bolos. Aqui os bolos já estão aqui alguns, ó. Aqui tem o arco-íris, aqui tem o formigueiro, canela, deixe-me ver, mesclado, chocolate. E esse daqui é o tradicional, né, vida? Isso. Tradicional, esse daqui o de limão.
Tem mais 3 sabores ali. Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7. Isso, tem 7 aqui. Tem 3 sabores ali, ainda ali no forno. E eu tô aqui mexendo uma caldinha. Essa daqui é a calda base que a gente usa pra fazer... Calda não, o recheio base que a gente usa pra fazer aqui os nossos recheios de bolo. Quando vamos comemorar algum aniversário, né? Alguma data especial. E também... como quando vamos fazer os nossos bolos no pote, recheio de trufa. É essa base aqui que a gente usa para todas essas receitas. Qualquer dia eu vou trazer detalhada aqui no canal para vocês. Aqui nessa panela, só para dar um charmezinho em cima desses bolinhos aqui, eu coloquei um leite condensado, 2 cremes de leite. Tô mexendo aqui um pouquinho, só para engrossar um pouquinho, que eu não vou deixar ele no ponto nem de brigadeiro, nem de recheio de bolo no pote. Só para dar um charmezinho e ficar mais lindo ainda os nossos bolinhos, tá bom? Bom, gente, aqui já estão prontinhos todos os bolos. O que tá mais quente agora é esse daqui, que é de fubá com doce de amendoim. Esse daqui, que é o doce de amendoim e fubá. Que deu aquele meio que desastrozinho no final, né? Mas no fim das contas deu tudo certo, graças a Deus. Então aqui nós temos todos os sabores, ó, os 10 sabores, as 10 variações de sabores. Mas lembrando que dá pra você fazer uma infinidade de sabores aí, usando a sua criatividade. Ainda estão meio quentinhos ainda, mas eu vou desenformar mesmo assim, que é pra mostrar pra vocês, tá? Então só vou... vir aqui do ladinho, ó. Lembrando que sempre as mãos muito limpinhas, bem higienizadas, porque limpeza é tudo nessa área. Tanto se você for fazer para sua casa, para sua família, quanto se você for fazer para poder vender, tá bom? Então agora, lembrando que a gente colocou o papel alumínio aqui, gente, não é por conta de que é para ficar bonito nem nada disso. É porque a gente não tem forminhas menores ainda do que essa. Então a gente tem que usar aquilo que temos. Aí vem, prontinho, olha. Ó, quebrou. Não, não quebrou. É assim mesmo. Então, aqui eu vou tirar agora o pedaço de papel alumínio, ó. Olha como ficou lindinho, gente. Esse daqui é o primeiro. Esse é o de chocolate, que eu vou colocar aqui. Esse daqui não vai caber nesse pratinho menor, então eu vou colocar nesse outro, que essa daqui é a massa tradicional, que é o de canela, e esse daqui é o formigueiro, né? Isso, exatamente. É isso mesmo, né? Ou não? Não. Esse é o de canela e esse é o mesclado. Isso, erramos. O formigueiro a gente fez junto com o... deixa eu ver... com o arco-íris. Isso. Ficar parado, tem que dar o nosso jeitinho de ganhar nosso dinheirinho. No nosso caso aqui vai ser para família, mas só que essa é a massa que a gente utiliza para fazer aí os nossos bolinhos para venda, tá? Olha só que facilidade. Gente, que cheirinho maravilhoso, em especial esse de canela. Pense num cheiro maravilhoso. Aqui o de canela. Daqui é o de morango. Vou passar aqui a faquinha do lado. Esse e o de limão, eles baixaram um pouquinho, porque foram uns dos que a gente demorou um pouquinho no forno, tá, gente? Na hora que a gente foi colocar, a gente deixou o forno aberto um pouquinho sem querer, aí afetou um pouco eles. Fazer aí, olha que delícia. Gente, que cheirinho gostoso. Olha. Pelo jeito tá fofinho, hein? Olha, ó, fofinho, ó. Olha. Ai, que maravilha. Vou deixar aqui. Vamos desenformar o arco-íris e o mesclado. Não, o arco-íris e o formigueiro, amor. O arco-íris e o formigueiro. Isso. Gente, essa massa é uma massa muito boa de se trabalhar. Muito, muito boa. Você não tem dor de cabeça com ela. Vocês viram, mesmo na correria aqui, mesmo a gente fazendo o possível para gravar para vocês todas essas variações de receita, elas não murcharam. E as duas que murcharam foi por conta de que foi um erro nosso, que a gente deixou o forno aberto por um tempo maior. Mas é uma massa muito boa de se trabalhar, tá bom? Ó, para vocês verem, ó. É fofinho, ó. É uma massa que a gente já está acostumada aqui a trabalhar, não é de agora. Olha que coisa mais linda, gente. Ó,
Pense em uns bolos lindos e deliciosos. Aqui, o formigueiro. Vou deixar ele aqui. Agora, o de limão. O de limão foi o que mais baixou um pouquinho aqui, mas é como eu falei, por conta do forno que a gente deixou aberto por um tempo maior. Chegou o cliente aqui, aí eu fiquei um pouquinho sozinha, aí já viu, né? Mas graças a Deus, que venham cada vez mais clientes. Acontece. Olha que beleza. Olha a cor, gente. E o cheirinho de limão não é brincadeira. Se fosse para vender, dependendo de como você fosse vender, é só tirar aqui essa partezinha de cima, ó. Decorar aqui um pouquinho e já vender. Olha que massa fofinha, gente. Ó. Ui. Aqui. Vou deixar aqui do ladinho do arco-íris. Agora o último, mas não menos importante, mas o que está queimando mais a minha mão, porque acabou de sair do forno, minha gente. E foi o que aconteceu, a pequena tragédia. O pequeno incidente, né? O pequeno incidente. Esse daqui eu já queimei a mão, porque eu já peguei a assadeirinha e está quente. Mas eu não vou poder esperar para desinformar aqui para vocês, que eu quero mostrar. Então, minha gente, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Esse daqui se quebrar porque tá muito quente, tá, gente? Mas não quebrou. Ficou só um pouquinho do doce de amendoim aqui, ó. Mas é porque eu desenformei quente. Na pressa, né, minha gente? Fazer o quê? Acontece. Estão vendo que aqui meio que deu aquele pequeno incidente? Mas aqui só é a gente cortar, ó. Já era. Tá tudo então, ok. Aqui é o de fubá. Lembram que eu falei pra vocês que o de fubá ele fica um pouquinho mais durinho, ó? Estão vendo, ó? Ele fica macio, mas não é um macio tão quanto os outros. E aqui o de amendoim. Que cheiro maravilhoso, ó, gente. Gente, aqui a gente tem o recheio que eu fiz. Eu nem cobri. Ele ainda tá meio morninho, ó. Aí por isso que tá assim, porque criou uma películazinha em cima. Aqui é o recheio que eu mostrei pra vocês, que eu vou usar como cobertura. Aí aqui tem o de chocolate. Eu só coloquei um pouquinho de chocolate nesse mesmo recheio aqui que eu fiz. Eu só tirei um pouquinho, coloquei um pouquinho de chocolate pra tá cobrindo aqui as nossas variações de bolo. Trouxemos aqui esses bolos pra vocês, essas 10 variações apenas com uma massa base. Por quê? Porque são geralmente os bolos que mais a gente faz aqui. Lembrando que tem o de paçoca, mas hoje não tinha paçoca, então a gente fez com amendoim, tá bom? Então, vamos lá ver os sabores que a gente fez. Chocolate mesclado, tradicional, canela, morango, formigueiro, fubá ou flocão, amendoim, limão e arco-íris. Lembrando que vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês fazendo uma infinidade de sabores. Basta apenas usar a criatividade, né, minha gente? Se vocês gostam de algum sabor, algum saborizante, vai lá e coloca. Da mesma forma que a gente consegue fazer de suco, de morango ou de limão, você vai conseguir fazer de abacaxi, caso você não tenha fruta e queira algo mais econômico, ou até de um outro sabor. Se você tem coco ralado, dá pra fazer de coco também. Então vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês. Aqui é apenas um incentivo para vocês fazerem para casa de vocês ou um faça e venda. A gente vai decorar aqui por cima, porque como eu falei pra vocês, é pra nossa festinha de São Pedro, que vai ser na casa da minha mãe. Como ela vai fazer um feijãozinho lá, né, minha gente, que eu vou mostrar pra vocês. Então a gente vai levar os bolinhos. 10 variedades de bolo. Então eu vou cobrir aqui por cima e vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ficar. Prontinho, gente. Agora sim está finalizado os nossos bolinhos. Decoramos aqui um pouquinho pra dar uma diferenciada. O de chocolate a gente colocou um pouquinho da cobertura de chocolate mesclado da cobertura de creme com a cobertura de chocolate tradicional. A gente deixou sem nada. O de canela também sem nada, morango também. Se tivesse um granuladinho rosinha, eu colocaria. Esse daqui, que é o arco-íris, a gente colocou uns coloretes por cima, porque o granulado colorido acabou, minha gente, só deu pro bolo. Aqui o de limão, a gente colocou um pouquinho de suco de limão
no recheio e ficou essa cobertura com um saborzinho de limão, que ó, deliciosa. O de amendoim jogamos um pouquinho de cobertura tradicional e também meio doce de amendoim. Aqui nós temos o de fubá, que a gente não colocou nada por cima, porque vai ser para aquele cafezinho juntamente com o de canela. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado, mas a gente não pode encerrar esse vídeo sem fazer o quê? Provar. Provar pelo menos um e mostrar pra vocês a delícia, a maciez, a sedução que são essas massas, que são deliciosas. Então, dê pra cá o meu pratinho. Vou cortar aqui qual que a gente vai experimentar. Gente, como o mais diferente, assim, na minha opinião, é o arco-íris, eu vou cortar o arco-íris pra vocês. Porque por dentro os outros são geralmente a mesma coisa. São todos, ó, gente, ó, todos bem macios. O que fica um pouquinho mais durinho, que nem eu falei, é o de fubá. Façam aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Chega aqui pertinho, vida, que eu vou cortar aqui pra eles verem. Olha que maravilha. Ó. Uau! Oh. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que lindeza. Ó. Uau! Então, nota 10. Ou 1000! Então, espero que vocês tenham gostado aí de nos acompanhar nessa receitinha. Agora sempre estaremos por aqui, não é, vida? Isso aí. Então, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Muita saúde, muita prosperidade pra vocês, pros seus negócios e pra sua família. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é dia de São Pedro, fogueirinha acesa. Meu pai aqui, minha mãe aqui. Olha os outros já querendo pescar. É pra jogar no chão, é? Belinha com medo dos fogos lá fora. Aqui os bolinhos, gente, que Alex trouxe, fez uma gambiarra que eu sei nem o que é que ele fez aqui. Cair lá de cima, Os bichinhos não cair em cima. Aí o que minha mãe fez aqui? Minha mãe fez torta. Feijãozinho maravilhoso. Vai colocar farinha? Ela vai colocar farinha daqui a pouco. Canjica. Caldo de aipim, meu preferido. Aí cozinha, olha. Ai, a mulher dos salgados. Ei, Mazé. Aqui, ó. Aqui, Mazé, ó. Calma aí. Cadê o outro cara aqui? Já foi. Olha lá. Por que ela quer abrir? Ah, não tinha nada. Tinha. Não tinha, papai, os brindes? Tinha. Não. Tia, a vovó ganhou tudo. É. Foi? Até no de jogar Aí, ó, lá, vovó de pegou. derrubar a garrafa. Ó que vai, Ó. vai aí, ó. Vai. Mãe, toca mais. Aí sim, ó, o peixão. Não vale, velho. Os peixe que tá deitado. O babão tá até do tempo. É, meu amor. Ah, é porque o babão só derrubando. É. Ah, a vovó usou uma tática, a vovó tá derrubando e pegando lá.